Pessoal, agora a gente olha para o Oriente Médio porque os Estados Unidos interromperam o envio de bombas para Israel em meio às preocupações de uma ofensiva em Rafah, onde mais de 1 milhão de palestinos continuam refugiados. Enquanto isso, as delegações de Israel e do Hamas voltam hoje a negociar no Egito um acordo de reféns e de cessar-fogo em Gaza. Priscila Yasbeck, a nossa correspondente, está acompanhando todas essas negociações e vem trazer as últimas atualizações, quais são os próximos passos, mas principalmente agora esse movimento feito também pelos Estados Unidos. Priscila, bom dia para você. Oi, Muriel, bom dia a todos que nos acompanham. Segundo informações, então, de autoridades americanas, o envio de bombas foi suspenso, esse envio que estava previsto para Israel na semana passada. Essas autoridades que conversaram com a CNN disseram que haveria um envio de uma remessa que incluía 1.800 bombas de 900 quilos e 1.700 bombas de 220 quilos. E essa autoridade diz que os Estados Unidos estão especialmente focados no uso final dessas bombas de 900 quilos e no impacto que elas poderiam ter na incursão em Rafah, que é uma incursão, inclusive, que Israel vem falando que faria já há semanas, mesmo diante da oposição dos Estados Unidos e também de outras potências ocidentais. Os Estados Unidos já tinham falado, inclusive, o próprio presidente Joe Biden, há cerca de um mês, que uma incursão terrestre em Rafah seria cruzar uma linha vermelha. Ainda assim, os israelenses fizeram essa operação que começou nessa segunda-feira, fizeram ataques aéreos, também enviaram tanques a Rafah e tomaram a passagem da fronteira de Rafah, que é a passagem que liga a faixa de Gaza ao Egito, por onde a ajuda humanitária tem entrado na faixa de Gaza, ainda que de forma muito mais escassa do que antes da guerra. E aí o porta-voz do Departamento de Estado americano falou que essa parece ser uma operação limitada, essa incursão que Israel fez em Rafah nessa semana, mas é claro que muito disso depende do que vem a seguir. E ele também falou que Israel disse, e também os Estados Unidos acreditam com bastante clareza, que eles querem conduzir uma operação militar lá, e os Estados Unidos deixaram claro que se opõem a tal operação. Então, os Estados Unidos começam a mostrar, de fato, medidas práticas sobre essa oposição dessa operação que Israel insiste em fazer em Rafah. Lembrando que Rafah, que fica no sul da faixa de Gaza, ali perto da fronteira com o Egito, recebeu 1.400.000 palestinos, isso segundo estimativas da ONU, que buscaram abrigo e não tem para onde ir depois que os ataques aconteceram no norte do enclave. Inclusive, chegam vários relatos de famílias que dizem que não tem para onde ir. Israel chegou a dizer para que os palestinos saíssem da área, mas as pessoas que moram lá e que estão buscando abrigo lá dizem que não tem para onde ir, que todos os lugares do enclave estão sitiados. Em meio a isso, também acontecem as negociações para a tentativa de um cessar-fogo e também libertação de reféns, negociações que se arrastam já há meses. A última trégua foi só em novembro e as informações que chegam de última hora é que essas negociações continuam nessa quarta-feira no Cairo, na capital do Egito, com a participação de uma delegação do Hamas. Israel também disse que enviaria uma delegação para avaliar a posição e a proposta que está na mesa nesse momento. Lembrando que a última proposta que foi feita foi aceita pelo Hamas e, segundo informações de bastidores, de fontes que conversaram também com a CNN, essa proposta que foi colocada pretendia libertar uma parte dos reféns vivos e também os corpos de reféns mortos que são detidos pelo Hamas, mas o Hamas não abre mão de uma condição, que Israel se retire por completo da faixa de Gaza. Então, apesar de o Hamas ter aceitado essa proposta, o Israel ainda não aceitou, porque diz que só vai se retirar da faixa de Gaza quando cumprir o seu objetivo de eliminar o Hamas. E os Estados Unidos tentam, mais uma vez, renovar os seus esforços para tentar chegar a esse acordo final para a libertação de reféns, também para um cessar-fogo na faixa de Gaza. E o diretor da CIA, da Agência de Inteligência Americana, Bill Burns, que esteve no Cairo para falar sobre essas negociações, hoje também vai a Israel para conversar com as contrapartes israelenses, inclusive com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, para tentar chegar finalmente a esse cessar-fogo. E aí o que as autoridades americanas dizem é que, apesar desse último ataque israelense em Rafah, os Estados Unidos acreditam que uma proposta revisada de cessar-fogo do Hamas
pode encerrar esse impasse que se arrasta há alguns meses. Também uma última informação, Muriel, de acordo com funcionários do Hamas e um funcionário que é informado sobre essas negociações de cessar-fogo, essa proposta que o Hamas aprovou na segunda-feira inclui o retorno de 33 israelenses vivos ou mortos numa primeira fase e a libertação por Israel de 30 crianças e mulheres palestinas detidas a cada refém israelense que for libertado. Volto com você. Perfeito, Priscila. Obrigada, viu, pelas informações. Qualquer novidade é só nos chamar. A gente segue conectados com você aqui no CNN Novo Dia.